Por que o mundo está como está? É uma pergunta que fazemos quando refletimos as condições das sociedades todas, no mundo globalizado em que as aflições parecem semelhantes, as dores, o grau de angústia, o volume de depressão, a intensidade de ansiedade em todos os povos. E quando nós percebemos o comportamento de pessoas, nós começamos então a pensar o que tem este homem que avança tecnologicamente, cientificamente, mas perde a sua identidade, a sua humanidade. Aí quando vamos encontrar Paulo dizendo que, na verdade, o homem está seguindo os seus desejos, suas paixões, suas inclinações, se dando a impiedade, a perversão, a injustiça, um coração insensato, a malícia, a avareza, maldade, homicídio, dolo, malignidade, difamação, desobediência às autoridades, aos pais. Não existe misericórdia, há uma falta de misericórdia. E com isso nós vamos percebendo que o homem se torna enganador de si mesmo. Segundo a Bíblia, enganando e sendo enganado. Mas por quê? Porque o homem tem uma natureza, uma inclinação que o destrói, pecaminosa. Ele não se volta para o seu Criador, ele se distancia de maneira proposital, intencional. E ele começa então a sofrer as consequências dessa inclinação, porque os seus desejos são egoístas, ele se volta para a sua realidade sem considerar o valor do outro. Ou seja, com isso nada consegue mudar e contribuir para que este homem avance num crescimento racional, espiritual, emocional. E com isso todos vão adoecendo. O pai, a mãe, os filhos, a sociedade, os profissionais. E com isso o homem vai vivendo segundo as suas próprias diretrizes, porque não tem temor a Deus, não tem uma consciência do julgamento de Deus. E a Bíblia fala que o princípio da sabedoria é temor a Deus. Deus deve ser temido. Esse temor não é pavor, é um reconhecimento da posição que Deus ocupa e como nós somos uma extensão dele. E que há um propósito dele nessa criação que somos nós. E a Bíblia fala que ele é justo e ele faz com que a justiça sobressaia sobre nós, mostrando então para nós a sua aversão àquilo que destrói o homem, que é o pecado, de forma que Deus age de forma graciosa, retendo a sua ira e nos contemplando com a sua graça, ao ponto de entendermos que a graça de Deus é maior do que o nosso pecado, porque o problema do homem não é o pecado, o problema do homem é buscar o culpado para o seu próprio pecado, enquanto que ele se arrepender, Deus o perdoa e restaura a sua vida. E ele aprende então a conviver de maneira socialmente com os outros, e se constrói também com aqueles que são falhos, limitados, porque assim como o homem é perdoado, ele vai perdoar os outros. A própria oração diz: perdoai como eu tenho perdoado. Está lá na oração do Pai Nosso. Nós temos a ira de Deus como uma hostilidade contra o mal, contra o pecado, e Deus julga isso. As ações de Deus, elas são diferentes das reações e das ações humanas, porque Deus é movido não por um ressentimento que destrói, não, mas é um sentimento que leva o homem para o centro, que organiza a vida do homem. Só que este homem sem Cristo, ele não tem convicção da própria ira de Deus. É só quando ele abre, ele acolhe a realidade da revelação da própria palavra de Deus, é que Deus se mostra para esse homem, mostrando então a própria ira dele contra o pecado, contra aquelas coisas que não apenas destrói o homem, como destrói seus projetos, destrói a sua vida, destrói a sua família, destrói a natureza, destrói o ambiente, definha o corpo, leva a alma para a miséria.
O homem sem Cristo, ele é um homem sem direção. A palavra revela que o homem obstinadamente ele se volta para o pecado e se destina ao pecado e vai buscando e vai para uma depravação, uma degeneração moral e espiritual. E isso Deus tem que colocar um fim, porque senão esse homem ele acaba com a própria humanidade. Deus usa freios de maneiras pontuais. Às vezes Deus permite coisas chegar à sociedade para que possa então dar um norte a esse homem então poder parar, refletir. Nós temos várias realidades que na história da humanidade. Peste negra, nós temos AIDS, nós temos a pandemia, nós temos muitas coisas que vieram de uma forma que atingiu dentro do impacto enorme. Nós temos até fenômenos na economia, tudo isso, sem pensar nas manifestações da natureza, com terremoto, maremoto, com tudo que a gente possa imaginar que se manifesta para levar o homem a pensar que ele não detém poder, que a vida dele está à deriva se ele não tiver Deus na sua vida. É isso que você precisa pensar. O homem tem que ter temor a Deus. Por quê? Porque o temor a Deus é o princípio da sabedoria, segundo a palavra de Deus. Este homem que teme a Deus, ele não norteia a sua vida com o pecado, muito pelo contrário. Ele se entristece quando peca, porque ele sabe que ele agride a santidade de Deus e que ele agride a sua própria vida. Porque o pecado, ele afasta o homem da glória de Deus e dos ideais nobres que Deus tem para o homem e a sua história. Que Deus nos abençoe.